Olá! Jovem Pan Morning Show. Salve, salve, meus amigos! Vamos em frente! Estamos aqui para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento. Jovem Pan Morning Show. Tudo isso no papo dessa sexta-feira, 31 de maio de 2019. Sejam bem-vindos. Pela educação, repórter da Jovem Pan é atacado por manifestantes de esquerda durante cobertura ao vivo de um protesto. Já Marcelo Matos conta aqui no estúdio do Morning Show como foi o tsunami de truculência do qual foi vítima ontem, dia 30. Obama no Brasil, tudo sobre a terceira visita do ex-presidente americano ao país. Em defesa da Xuxa. Após discussão ao vivo, o jornalista Léo Dias decide se afastar do programa Fofocalizando do SBT. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você aí, nosso espectador, nosso ouvinte, é convidado de honra. Vem com a gente até às 11h30. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Tudo bom, querida? Tudo bom, Ed? Vamos nessa? Qual é a hashtag aí? Ed, ontem aconteceu aí atos de agressão, cerco ao repórter Marcelo Matos, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente no Morning Show explicando o que aconteceu com ele. Muita gente já viu o vídeo na internet e hoje a gente vai usar uma hashtag que é Deixa o Repórter Trabalhar, porque afinal a imprensa tem o seu papel, sem imprensa não há democracia, não se esqueçam disso. E é da profissão do repórter estar ali para cobrir os fatos, né? Então, a hashtag de hoje é Deixa o Repórter Trabalhar. Vocês podem participar, como sempre, comentando todos os assuntos do programa. Beleza, aqui pelo nosso WhatsApp você interage também mandando mensagens em vídeo. 11 931 17009 é o nosso número. Dessa vez eu peço para que vocês comentem o que aconteceu com o nosso colega, o Marcelo Matos, caso você já esteja informado a respeito. Ou pode falar da importância do trabalho também da imprensa de uma maneira geral, tá bom? Em vídeos, mandem mensagens 11 931 17009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo portal jp.com.br, pela nossa transmissão no nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos seguir aqui para abrir esse noticiário comigo, Paulinha? Vamos lá. Por que a temporada de escaladas no Everest? Conta pra gente. Virou uma espécie de filme de suspense, mais precisamente filme de terror. Pois é, Edgar. Todo mundo ficou muito impactado na internet ao ver essa foto aí dessa fila de pessoas aparentemente chegando ali ao cume do Everest, o que parece ser uma coisa muito bizarra, já que escalar o Everest era antes o desafio para poucos, né? Quem vai entrar ali para tentar chegar ao cume dessa montanha, que é conhecida como a maior altitude da Terra, tem o pico a 8.848 metros acima do nível do mar, fica ali no Nepal, na fronteira também com o Tibete, né? E realmente parecia ser uma coisa muito desafiadora para poucos, e vendo essa fila, você se pergunta, mas gente, o que é que está acontecendo ali? O que também chamou a atenção, Edgar, foi um número de mortes elevados para esse começo de temporada aí. Então já temos aí 11 mortos, o que não chega a ser um número gigantesco. A gente teve aí outros anos com acidentes, avalanches, enfim. Claro que essa escalada ela envolve muitos riscos, mas é um número relativamente grande e muitos especialistas estão especulando o que é que teria levado ao aumento desse número, o que é que pode ser feito para diminuir essa quantidade de mortos que se submetem a esse desafio. Então, tem um monte de gente falando aí da superlotação, Edgar. Você pode subir o Everest pelos dois lados, né? Pelo Nepal, que é a face sudoeste, que é a conhecida como a rota padrão, e também pode subir pelo norte, pelo Tibete. Só que a China, ela não emite muitas permissões para essa subida ao Everest, é mais mesmo pelo Nepal. E esse ano a gente teve um número muito elevado de autorizações.
que causaram aí esse congestionamento. Chegou a ter 700 e tantas pessoas num mesmo dia na trilha para a subida do Everest. Esse é um problema. Por quê? Porque ali falta oxigênio, né, gente? As pessoas levam aqueles tubos de oxigênio para garantir a oxigenação nessa altitude. E aí, com essas filas, imagina-se que o quê? Demora na subida, demora na descida, aumento do risco de vida dessas pessoas. Até mesmo a Mandy Moore, do This Is Us, a protagonista da série americana, publicou foto essa semana escalando o Everest. Tá tendo uma corrida gigante, até de celebridades, para poderem ganhar likes com isso. Você sabe que para subir o Everest, você tem que pagar $11 mil, né? E essa subida, ela não é algo rápido, coisa de dias. Ela dura cerca de 2 meses. Uma expedição ao cume do Everest, ela dura cerca de 2 meses. Então tem todo um processo, mesmo porque são vários os efeitos da altitude, Sim. inclusive o mal da montanha, o conhecido mal da montanha, que pode acometer as pessoas. Inicia com uma dor de cabeça e pode numa escalada até mortal. Então perda de apetite, náusea, vômitos, fraqueza, tontura, fadiga, dificuldade para dormir. Isso pode ir numa escalada muito séria mesmo e levar a óbito. Soma isso, Paulinha, ao ataque do pico, que ele é feito nas janelas de tempo bom, porque não é sempre que tá o tempo aberto para você chegar. Então você pega o acúmulo de gente que tá ali nessa fila, num curto espaço de tempo. Então eles têm que realizar aquilo. Exatamente. E até o diretor-geral do Departamento de Turismo do Nepal, o Dajunya Gimen, não sei se é assim que se fala, falou para o New York Times que o fator que na verdade aumentou esse número de mortos foi exatamente a questão do tempo. A gente teve o ciclone Fani esse ano que atingiu a região Índia e Bangladesh e que acabou prejudicando o tempo ali. Então isso também teria causado uma dificuldade, uma janela menor para essa chegada ao cume e trazido aí mais problemas. Mas uma das coisas apontadas, inclusive pelo Valdemar Niklevics, que foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest, é a questão do aumento de alpinistas amadores e também da oferta de empresas, a briga de preço entre empresas ali para realmente fazer essa expedição. Então, tá aí. É um problema, agora o Nepal está repensando a política até de autorização para essas pessoas. Se vai se pedir aí exames de saúde para verificar se eles estão aptos a essa subida. E realmente essa foto impactou. Tentei trazer para vocês aí uma pequena explicação a respeito dessa curiosidade, dessa preocupação, né, sobre a escalada do Everest, Edgar. Falado, Paulinha. Vamos em frente aqui, olha, mais de 100 cidades brasileiras, incluindo as principais metrópoles do país, foram ontem palco da segunda onda de manifestações contra os bloqueios de verbas na educação determinados pelo governo de Jair Bolsonaro. Os atos de rua desta quinta-feira, dia 30, perderam o fôlego em relação aos atos do dia 15 de maio. O Ministério da Educação divulgou nota pedindo que a população denunciasse servidores públicos, alunos e pais de alunos que promovessem protestos em horário escolar. A Jovem Pan, como de praxe, como Paulinha disse no início aqui ao anunciar a nossa hashtag, fez o seu trabalho e foi às ruas para cobrir os eventos. O repórter Marcelo Matos, nosso colega aqui de Jovem Pan, está aqui com a gente nessa manhã do Morning Show e viveu uma experiência muito ruim. Ele foi hostilizado e atacado durante a participação ao vivo no programa Os Pingos nos Is aqui da Jovem Pan. Matos, muito bom dia, meu camarada. Antes de mais nada, eu queria dar para você, me solidarizar com você, com esse ocorrido e dizer que o que você passou na pele, todos nós aqui, colegas de emissora, de empresa, de imprensa, sentimos ao ver ali o que você foi acuado e hostilizado por verdadeiros trogloditas. Tenho certeza que a bancada inteira endossa. Somos todos solidários a você, Marcelo. A gente quer te ouvir a respeito, mas vamos conferir um pouco as imagens. Para quem não acompanhou aqui, o espectador que nos acompanha em imagens aqui no Morning Show pela Jovem Pan, pode ver. Solta pra gente, por favor, Murilo. O próprio Zé Maria. Então é uma forma nítida. A gente observa aqui que a questão do Lula livre, a questão que envolve a política envolvendo justamente o PT, então permeia toda essa situação agora, que ela é uma tentativa de uma aglutinação da esquerda em torno desse assunto. Eles vão, portanto, seguindo para cá, para chegar até a região da Avenida Paulista e finalizar esse ato no MAP. É o segundo ato. E a gente observa, claro, que há toda a participação das pessoas. E a democracia é assim, né, Felipe? A democracia não sabe escutar, evidentemente o que fazer, né, Felipe? Então é isso que os caras falam e a gente, claro,
com toda a democracia, vamos continuar aqui fazendo o nosso trabalho, né, Felipe? É exatamente isso, Marcelo Matos. E aí teve um manifestante, um dos primeiros a ser hostil com você aí na rua, que falou que não tem nada a ver com o PT, e agora tem o pessoal ali atrás gritando Lula livre. Quer dizer, é uma contradição, obviamente, essa manifestação está politizada e a gente lamenta essa hostilidade com a imprensa, com o repórter que está lá na rua cumprindo o seu dever de informar. E o pessoal que faz manifestação deveria querer justamente a repercussão da sua manifestação. Quer dizer, até estrategicamente o comportamento não é inteligente, para a gente dizer o mínimo e não chegar ao nível deles, como o rapaz que estava ali atrás do nosso repórter gritando canalhas e fascistas. Olha só, essa denota a cabeça que eles têm, autoritária, é uma cabeça burra, né? Porque eles estão mostrando quem são para meio mundo. Aqui nós temos uma audiência altíssima e eles estão vendo. Agora, eu de novo, não quero provocar, eu faço questão de ouvir os juízes de manifestação. Os jornalistas que disseram que a manifestação de domingo era liminarmente antidemocrática contra o Congresso, então eu quero saber, contra o Supremo, eu quero saber se eles acham que esse tipo de comportamento contra a imprensa é democrático e é pedagógico, se ele é bem recebido pelo povo brasileiro. Ó, este imbecil não para de gritar e você nem entende o que ele está dizendo. José Maria Trindade, você que fez tantas coberturas especiais, o que é que você acha desse tratamento hostil dos manifestantes a um repórter bom, que daí tá lá? o programa seguiu, né, Matos? Você continuou ali, você ainda fez outras intervenções e precisou se encaminhar para dentro do metrô, se eu não me engano era o metrô Oscar Freire, talvez? Exato, Oscar Freire. Para se proteger dos manifestantes, que ainda assim alguns entraram ali para te hostilizar, né, Matos? E Edgar, eu acho até que esse trecho a gente mostrou, evidentemente, a gente ficou praticamente 20 minutos no ar. Primeiro, bom dia a todos, né? Acabei A gente se emociona. Aliás, vendo o seu vídeo ontem, a gente ficou aflito para dizer o mínimo, é isso aí. Então, e a situação piorou muito, viu, Edgar? Porque ali, né, agora as imagens continuam sendo mostradas, né? Eles começaram a nos cercar, falava no ouvido, um deles, inclusive, chegou a colocar um objeto no meu ouvido, eu nem... Na hora não sabia se era papel, depois disse que era um apito, e eles xingavam a todo momento, eles foram nos acuando cada vez mais, né? Nós fomos colocados lá. Agora, isso, Edgar, eu tive a certeza, assim, não é comigo, não é com a Jovem Pan, é contra a liberdade de expressão, o jornalismo, a imprensa e a própria democracia do país, né? Foi um linchamento moral, que por muito pouco não foi físico, porque vocês observam o xingamento total. Meio peitando, meio... E aí chegou uma hora que até uma senhora que tinha um crachá da OAB, que devia estar acompanhando a manifestação, evidentemente, essa senhora que está ali aparecendo com o crachá, e essa pessoa de preto ali é um dirigente do PT, que é o Danilo, que eu conheço faz tempo, porque a gente fez toda aquela cobertura do Mensalão aqui em 2005, ele é um dirigente do PT, ele estava na manifestação, ele pode fazer o que ele quiser, ir ou não ir na manifestação, mas o que eles estavam dizendo é que não tinha ninguém do PT na manifestação. Não é verdade, dá pra se ver ele ali, pode né? ir, ele tem toda a liberdade de ir, não ir. Agora, Marcelo, você tá há quantas décadas aqui? Eu estou há 24 anos. 2 décadas e meia, aproximadamente. Quer dizer, um repórter experiente, como a tarimba que você tem, ainda assim, passar por uma situação como essa, execrável, não tem nem o que dizer com relação ao que você passou. E nesse momento ali, todos nós aqui, e tenho certeza que todos os repórteres, colegas de profissão, se viram representados ali, com você bravamente resistindo em executar o seu papel, em mandar a notícia, em noticiar a quem é ouvinte e telespectador da Jovem Pan. Eu o parabenizo antes de mais nada e me solidarizo, reitero aqui a minha solidariedade com você pelo que você passou aí. E pela paciência e sobriedade que o Marcelo teve ao passar por esse momento, frio ali. porque é muito complicado, você deve ter imaginado que poderia acontecer até algo pior naquele momento, porque isso aí é uma barbaridade, gente. Essas pessoas, aquilo que eles estavam falando para o Marcelo, representam o que eles são. Isso, exato. Eles são fascistas ao fazerem esse tipo de coisa com um profissional que estava ali apenas para informar. E como o Felipe Moura disse no vídeo dele também,
justamente para poder dar a dimensão do que eles queriam transmitir nessa manifestação. Então, uma estratégia burra, uma estratégia truculenta e que fere totalmente a liberdade de imprensa. Eu quero manifestar também meu apoio e minha solidariedade aqui ao Marcelo Matos, que eu conheço já há 6 anos e é um dos melhores repórteres de São Paulo. A liberdade de imprensa, ela é prerrogativa democrática. Não importa se você concorda com a linha editorial de veículo X ou Y. O repórter está ali para fazer o trabalho dele, que é o de informar. Ele fez uma carreira construída e calcada em informar. E ninguém tem o direito de atrapalhar o trabalho de outra pessoa. E o que tem mais que se perceber nessas manifestações é que desde as manifestações de 2014... a vida do repórter tem sido cada vez mais complicada. Pra gente ter só como parâmetro, algumas emissoras passaram a colocar seus repórteres no alto de prédios, porque eles corriam o risco de ser agredidos. Algumas emissoras abriram mão de usar a canopla, que é aquele quadradinho em volta do microfone, para que não identificassem o veículo. É muito louco que a gente, num Estado democrático de direito, tenha que esconder o trabalho de alguém para preservar a sua integridade física. Ninguém, repito, ninguém de direita, de esquerda, de centrão, alienígena ou terrestre tem o direito de atrapalhar o trabalho de outra pessoa, especialmente de um repórter que está ali para mostrar o que está acontecendo. O repórter é o olho de quem não está na manifestação, é o olho de quem não está no fato. A gente precisa ter um mínimo de respeito por essa profissão. Bom, bom dia aí, Marcelo. Bom dia, parabéns aí pela postura exemplar. Obrigado. Lógico, fica aqui o nosso repúdio ao comportamento antidemocrático desses militantes, que só uma observação para o ouvinte, né, que não vê em imagens o que nós estamos vendo, todos eles brancos de classe média alta urbana. É só uma observação lateral. E também, Caio, que me chama a atenção, maduros também, não é? Um comportamento de jovem inconsequente. Isso que me chamou a atenção também. Sim. E não sai da minha cabeça a afeição do ódio das pessoas. Sim. Pessoas que nunca me viram na vida. Você é bandido, você é fascista. Como assim? E é claro que o receio do comportamento de massa, daquela pessoa jogar a primeira pedra, a outra vai jogar a segunda, né? Então, foi muito tenso mesmo. Eu acho que é sintomático aí, esse socialismo é sintomático de adolescência tardia, mas independente disso, não só a solidariedade pelos episódios de agressão, mas também os cumprimentos pela sua coragem, cara. Você estava na linha de frente da democracia lá, e isso é muito mais perigoso e estressante do que parece. Eu queria fazer uma observação geral agora, mudando um pouco de assunto, sobre as manifestações, né? Fazer uma comparação com as manifestações de 15 de maio, porque o que a gente viu aqui foram protestos mais esvaziados, né? Não só de pessoas, como a gente já colocou, mas também de propósito, né? Não fosse esse protesto em dia e horário comercial, né, os resultados dessa mobilização, eles teriam sido ainda menos expressivos. Aliás, eu vou lançar um desafio aqui, viu, Marcelo, para a nossa audiência, que é o seguinte: eu quero ver a esquerda exercitar a sua autodeclarada empatia, né, com os trabalhadores, aqueles que trabalham, e com os estudantes, aqueles que estudam, e passe a organizar seus atos aos finais de semana, como foram o caso das manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff, como foi o caso das manifestações pró-reformas. O seu direito a protesto, ele não é mais importante que o direito ao estudo, que o direito ao trabalho, que o direito ao descanso do cidadão comum. Quem são vocês para restringirem a liberdade de ir e vir das pessoas? E assim, aqui a gente não está discutindo a legalidade da greve e do protesto que acarreta ônus social. O questionamento aqui é sobre moralidade, sobre empatia, sobre cidadania, sobre respeito ao próximo, né? Esses atos, eles não são espontâneos. Eles não são como as jornadas de junho de 2013, por exemplo. Eles são atos convocados e minuciosamente planejados. E eu fico especialmente incomodado, e você deve ter visto isso, com a adesão de militantes travestidos de professores, né? Porque na relação do professor-aluno, o mais vulnerável ele é o estudante. O direito dele, ou seja, o direito de acesso à educação, a liberdade de aprender, ele deve ser prestigiado, ele deve ser colocado em primeiro plano. Eu peguei uns dados aqui do TCE, né, de São Paulo, de 2017, publicados pela Folha de São Paulo, mostrando que os professores da rede pública paulista faltam, em média, 30 dias por ano. Isso é 15% do ano letivo de 200 dias. É um absurdo. São os 30 dias de férias de um trabalhador comum.
diluídos aí ao longo do ano. Lembrando que os professores ainda, obviamente, têm o direito constitucional às férias, os feriados e o recesso remunerado de mais 30 dias. E isso a gente está falando do estado mais rico da federação na contabilidade oficial, porque a gente sabe que tem muita falta que não é contabilizada. E é o seguinte, é como bem disse o Fefito, abre aspas, ninguém tem o direito de atrapalhar o trabalho de outra pessoa. Isso vale para o estudo, isso vale para o descanso também. Agora, vamos falar do mérito dessa manifestação. A esquerda ela levou milhares e milhares de manifestantes no dia 15 de maio com a construção de uma narrativa mentirosa. Que narrativa era essa? Houve corte de 30% na verba para as universidades. Esse era o mote. Isso levou as pessoas à rua, né? E essa não só foi a narrativa dos agentes políticos da oposição, como também foi inflamada pela mídia e as suas manchetes obscuras. E qual que é o método aqui? Primeiro, confusão de conceito. A gente já falou, contingenciamento versus corte, verba obrigatória versus verba discricionária, e depois manipulação dos números. Falar que o contingenciamento ele foi de 30%, mas sobre 12%. Então, na prática, a gente estava falando aí de uma retenção, né, de repasse de 3,5%. Quem vai às ruas por 3%? Ninguém, né? E o que mudou, então, do dia 15 para o dia 30? Primeiro, a questão foi esclarecida. As pessoas sabem que não houve corte de 30% na educação. Isso é uma balela. E também ficou muito evidente com as manifestações agora do dia 26 que existe um amplo apoio popular às reformas propostas pelo governo, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma penal e tributária. Portanto, assim, deu na cara, né, que essa manifestação ela estava vazia de significado, porque no final das contas, é o que você bem observou, era só um pretexto para gritar Lula livre. Uma ideia que paulatinamente vai perdendo força, conforme a juventude que não estava lá, como da outra vez, né, a julgar pelo seu depoimento, adquire consciência política, e isso é a esquerda e a direita. O Matos, e foi perceptível mesmo uma contaminação da manifestação por partidos políticos, né? Diferentemente da anterior, né? Essa questão, as pautas que foram se difundindo, quer dizer, ficou difuso o negócio ali, né? Porque você via ali cartaz, Lula livre, você via lá contra a Previdência, quer dizer, perdeu-se um foco, e eu acho que com isso também perdeu-se a adesão de pessoas, digamos, dentro de um campo mais isento, né? Não político, né? E brigando por um tema que é crucial para a gente, como a educação, né? Exato, né, Edgar? O tema é muito nobre, ninguém é contra a educação, né? E evidentemente, e atraiu muita gente, de fato, na primeira manifestação. Mas nitidamente você percebe o seguinte, que é uma estratégia de uma aglutinação da esquerda agora, em relação a esse tema, de um movimento político, né? De fazer um enfrentamento político de um governo contra aquele que deixou o governo. Então é isso. E aos poucos as pessoas começam a perceber isso. E foi justamente o motivo do estopim, como não foi organizado pelo PT, mas a gente observa ali pelas imagens que o que mais tem é a camisa do PT, Lula livre, boné da CUT. Agora, eu espero que essas pessoas, que foram muitas, né, que de fato nos acuaram, nos impediram de trabalhar, né? É assustador saber que elas possam ser profissionais da educação. Sim. Será que o que eles fazem num ambiente escolar? Essas pessoas que fizeram isso comigo num ambiente escolar, isso que é assustador. Espero que elas não sejam profissionais da educação, porque isso é uma intolerância, é uma insensibilidade, um comportamento assim primitivo, né? E aí eu fiquei naquela, o que eu faço? Eu vou acuado, parar? Não, mas eu falei, eu não estou fazendo nada de errado, eu estou fazendo eu estou fazendo o meu trabalho. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eles vão ter que fisicamente me impedir de fazer para continuar fazendo. Sim. Matos, olha, eu queria finalizar essa história usando uma frase que foi a primeira que eu ouvi você pronunciar quando aconteceu isso. Você falou em nome da imprensa toda. Você foi o símbolo da imprensa ali, acuado, com ações truculentas de verdadeiros trogloditas. Eu queria puxar por aí, porque essas atitudes violentas, elas não são uma prerrogativa, são condenáveis, execráveis, obviamente, mas elas não são uma prerrogativa de um lado ou de outro. Você vê esse tipo, dentro dos extremos, ultradireita, extrema esquerda, você vê pessoas agindo desta forma. E eu me lembro aqui que com essa avalanche de manifestações que
aconteceram nas mídias sociais. A gente é constantemente atacado nas mídias sociais. Pessoas destilam ódio a partir de discursos insuflados de quem insufla esse tipo de militância contra nós que estamos aqui todo dia trabalhando no rádio, que usa termos como extrema imprensa. Esse tipo de discurso que coloca a temperatura lá em cima acaba motivando essas pessoas que estão aí. Eu vi um comentário não sei se foi agora do Moura Brasil, do Felipe Moura ou do Alexandre Borges, que fala que a atitude, a gente vai tratar desse assunto aqui no programa ainda, do ministro o Abraham Weintraub, com aquela palhaçada que ele fez. Esse tipo de atitude, ao invés de vir seriamente, tecnicamente explicar uma coisa, acaba dando munição e insuflando essa militância mais extremada, mais exacerbada. E eu me lembro nessa avalanche de coisas que foram mandando pra gente, um vídeo que foi publicado no portal Terça Livre, que é um portal pró-governo, quer dizer, um portal dito independente, de uma cena feita pela repórter, eu esqueci o nome dela, é Fernanda Salles, se eu não estou enganado, Fernanda Salles, exatamente, da Praça da Liberdade, vejam você o nome da Praça da Liberdade em BH, uma equipe da TV Globo sendo escorraçada por militantes aos gritos de Globo lixo, fora Globo também, não permitindo que um colega nosso executasse ao contento o seu trabalho, foi enxotado literalmente da praça. Então, e às vezes a comemoração quando isso acontece, inclusive nas redes sociais. E você que é um troll de internet, que age em bando ou age em bando com robôs, porque nem todo mundo sabe quem é de verdade e quem não é hoje em dia, você não é muito diferente dessas pessoas. Ou a relativização também, né, da coisa, né? A pessoa não comemora, mas fala, mas também tal pessoa falou aquilo, ou a empresa se posicionou de tal forma de algum jeito. Gente, nada justifica o que esses covardes fizeram com o Marcelo. Essa questão que o Vitor tocou, também pensei. Essa questão de você tira a canopla, você tira a espuma. A gente não pode te fazer Exato. isso. Assim, não faz sentido. Tem gente aqui na internet dizendo que é uma provocação ir numa manifestação cobrir com a canopla da Jovem Pan. Isso não faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. É uma democracia, é uma liberdade. Eu não vou esconder onde eu trabalho. E não acontece só isso que eu falei, foi só a Jovem Pan, somente comigo. Isso foi, de fato, contra a imprensa, como você está falando num caso que aconteceu com a Globo. E é verdade, as pessoas estão tirando hoje. Como assim? Você é a paisana? Você está cobrindo uma... Até você porque tá trabalhando. É o seu crachá, né? E as pessoas precisam saber com que veículo elas vão falar. Você não pode simplesmente entrevistar sem se identificar. Olha, e para fechar, eu vou usar um termo usado pelo Augusto Nunes aqui também da Jovem Pan, dos Pingos nos Is, ele falou ação pedagógica. Eu acho que aí a gente tem que fazer uma autocrítica também e ver o quanto, né, nós estamos também sendo pedagógicos na condução dessa sociedade que está já declaradamente polarizada, extremada, que você trata a política como a paixão de um time de futebol, né? De torcedores, na verdade, bandidos, na verdade, travestidos de torcedores ali, né? A política é uma coisa que deve ser feita diante da razão, né? Você pode ter as suas preferências, eu não acho que você deve ser eliminado porque você pensa diferente de mim. E eu acho que a gente também da imprensa tem esse papel de apaziguar esses ânimos aí para um futuro, se a gente pretende um futuro melhor enquanto sociedade. Marcelo, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui. Eu declaro mais uma vez a minha solidariedade e a braveza da sua atitude ali ao executar o teu ofício de reportar e levar a notícia aos ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, viu? Valeu, Edgar. Obrigado por todos aí pelo apoio. Muito obrigado. Vamos em frente ao Morning Show que segue nessa sexta-feira movimentada, agitada, já falando dessas coisas todas tão ruins, né? Pelas quais passou o nosso colega jornalista Marcelo Matos aí. Vamos seguir aqui agora, falando ainda na política. Foi ao ar ontem, Vini, vou falar com você, essa é uma entrevista com o presidente Jair Bolsonaro ao programa de noite do SBT. Teve alguma revelação ali do capitão, Vini? Como é que é? O que ele falou na entrevista? O Bolsonaro está fazendo um grande tour pelo SBT, né, Edgar? Já foram várias gravações, tudo começou naquela participação dele no programa Silvio Santos, mas olha só, em apenas um mês o Bolsonaro já se encontrou com 5 apresentadores diferentes do SBT. O Silvio Santos
o Otávio Mesquita, o Carlos Alberto de Nóbrega, que até foi homenageado lá na Câmara. Pelo Frota. Pelo Frota, né? Quase um episódio da Praça Nossa. O Ratinho e agora o Danilo Gentili. Foi uma conversa, obviamente, que até pelo tom do programa, né, um pouco mais descontraída, mas mesmo assim o Bolsonaro se emocionou bastante logo no início, quando ele fez um longo relato sobre o episódio da facada, ainda nas eleições, falou ali sobre o Adélio Bispo, né, ainda considerando que ele não agiu sozinho naquele episódio e relatando quais seriam ali os motivos que fazem ele acreditar que o Adélio agiu de maneira coordenada, de maneira planejada, e como que aquele episódio acabou marcando e obviamente que mudando um pouco a vida dele. Ele até levantou a camisa para mostrar o corte pro Danilo Gentili. O Danilo brincou que na primeira vez, quando entrevistou o Bolsonaro, ele tirou as calças pro Bolsonaro, né? E agora o Bolsonaro que mostrou a barriga para ele. Também entrou em outras questões um pouco mais técnicas, como a reforma da Previdência, falando ali sobre a necessidade e a importância de se aprovar esse que é o principal projeto do governo nesse início, né, para não quebrar o Brasil, e aquela velha discussão, né, sobre a articulação, sobre o relacionamento com o Congresso. Ele até questiona, né, de que maneira que as pessoas querem que eu faça essa articulação, porque ainda tem alguns políticos, ele não cita, ele não exemplifica, mas ele diz que tem ainda uma parcela de políticos que querem interagir com o governo de uma maneira que não é adequada, de uma maneira que não é republicana, de uma maneira que era feita antigamente, que ele não quer mais fazer dessa forma. Mas ele acaba não entrando em muitos detalhes, então fica um pouco vago da gente até poder entender do que o Bolsonaro está falando, né? E sobre as manifestações, ele falou sobre essas recentes manifestações, tanto a favor, tanto contra o governo. A entrevista foi gravada antes dessa última, não? Foi gravada antes. Ele disse que a manifestação do dia 26 foi uma manifestação espontânea, com pauta definida, como um sinal de alerta ali para os políticos. E aí o Gentili até questionou ele, Edgar, porque o Gentili falou, olha, você era um cara que criticava muito o nós contra eles, que era praticado pelo governo anterior. E quando eu vi você falando que aqueles manifestantes do dia 15, né, contra o corte na educação eram idiotas úteis, eu senti que era um pouco incoerente esse discurso, porque parecia um pouco mais também do nós contra eles. Aí o Bolsonaro até falou que usou a palavra errada, que não era idiotas úteis, que era inocentes úteis, que estavam sendo usados ali por professores espertalhões. Mas olha só, Edgar, o que ele falou sobre manifestações contrárias ao governo. Se você não quer uma manifestação impopular contra você, você quer de na linha, ô Gentili. Isso é fácil o negócio. Quando tem a verdade acima de tudo. Claro. Você tem que falar a verdade. Até eu falo muito com os ministros, né? Problemas nós temos, fala a verdade, pô. Não adianta ficar enganando ali ou represando um problema que vai estourar lá na frente. Vamos lá. O que você destaca dessa entrevista, Caio? Certamente você assistiu. Ah, sim, mas eu queria fazer um comentário muito pontual, de um ponto específico, só algo que me chamou muita atenção, né? Essa pergunta o Danilo foi pra cima dele, né? Mas é como ele é característico. Sim. O Danilo bate de todos os lados, ele só é processado pelo lado da esquerda. Aliás, cara, é importante falar que logo no início da entrevista ele disse que fez o convite a todos os presidentes, desde que ele apresenta um programa como esse, né, de talk show. Então, desde a Dilma, ele convidou a Dilma, convidou o Temer, e só agora, né, o Bolsonaro acabou aceitando. Perdemos boas entrevistas, hein, Vini? Bastante. Bom, enfim. O que me chamou a atenção foi como o presidente se emocionou ao falar do atentado contra a sua vida. Imagina, a gente já ficou chocado com as agressões ao Marcelo Matos, né? Imagina uma facada nas suas próprias vísceras, né? E ele diz que ele acredita, né, que o agressor agiu a mando dos seus adversários. Eu vou abrir aspas aqui pro presidente. Olha, no meu entender foi mandado porque eu estava crescendo demais, não em pesquisas, mas perante a opinião pública. Eu era um risco bastante alto para me eleger vindo do meio do povo. Isso é uma hipótese legítima, né? Porque as investigações elas deixaram algumas questões aí sem resposta, especialmente considerando que o autor do crime é doente mental. Então vamos recapitular. Recentemente o Adélio Bispo foi diagnosticado com o transtorno delirante persistente, o que o torna inimputável, né, do ponto de vista penal. Então a sua sentença ela é de natureza manicomial. Ele vai ser internado numa instituição psiquiátrica por prazo indeterminado e a soltura ela é condicionada à sua cura, o que é bem improvável, porque a gente já viu aqui que o tratamento para
enfim, para essa doença ele é pouco responsivo. Mas enfim, qual que é a conclusão disso? Se houve mandante, o crime está impune e os conspiradores estão soltos, estão em liberdade. E aí tem aquele detalhe sórdido, né, que os advogados, os caríssimos advogados, eles foram financiados por colaboradores anônimos, né, do agressor, e a justiça não permite a quebra de sigilo desses advogados para saber quem que está pagando essa conta. Então, as implicações disso, do ponto de vista psicológico, para o presidente, são gravíssimas. Por quê? Ele tem que tomar um cuidado emocional tremendo para não incorrer no quê? Em paranoia. Porque existe um equilíbrio tênue, que é de difícil balanceamento, que é o seguinte: a preocupação com segurança, com a preservação do seu mandato, não deixar isso se tornar uma obsessão alimentada por mania de perseguição e aquela tendência a sempre interpretar as adversidades da pior forma possível. Interpretar as coisas da pior forma possível vicia, né? Então, nesse aspecto, fica aí a minha solidariedade ao presidente, a torcida para que ele encontre paz de espírito necessária para governar o país. Eu não acho que é fácil estar nos sapatos do Bolsonaro, especialmente após esse atentado. A importância da reforma da Previdência, Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o Júlio Serson, secretário estadual de Relações Internacionais do governo paulista. Solta pra gente, Murilo. É essencial para o Brasil, para o estado de São Paulo. Eu sinto muito isso na Secretaria de Relações Internacionais do governo do estado. Nós recebemos empresários internacionais, temos contato com missões e delegações de fora do Brasil e com cônsules e embaixadores de vários países. E a grande questão para eles é, para o Brasil se tornar muito atrativo, passar a captar investimentos, recursos internacionais e geração de emprego, o Brasil precisa fazer a reforma da Previdência. Isso vai tornar o país muito mais atrativo para investimentos estrangeiros. Nas missões que a gente faz também com o governador ao exterior, a primeira pergunta que nós ouvimos: e a reforma da Previdência? Nós queremos um Brasil grande, um Brasil forte, um Brasil atraente e um Brasil que entre no circuito mundial de negócios. E a reforma da Previdência é importante para isso. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você pode participar desse debate mandando também uma mensagem em vídeo. Tem uma linha específica para você tratar do tema da reforma da Previdência aqui pela Jovem Pan. É o 11 974 65 1630. Você destaca pra gente aí porque você considera importante que a reforma seja implementada. 11 974 65 1630. Lembrando, novamente, mensagens em vídeo, tá bom? Agora 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O apresentador José Luiz da Atena, da Band, foi condenado por danos morais e vai ter que tirar aí uma graninha do bolso. Fefito, que história é essa, Fefito? Pois é, o Datena e a Band foram condenados pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ quer que o Datena e a Band paguem uma indenização de R$60 mil por danos morais a um homem que foi acusado de estupro pelo apresentador ao vivo. Ou seja, o que o STJ entendeu é que, sem ter provas, sem ter certeza de que, de fato, ele era estuprador, ele já pôs a pecha em cima do homem. Após a investigação, a polícia concluiu na época que o homem era inocente. Essa decisão só foi publicada agora no dia 14 de maio, mas ainda coube recurso. Olha só, na ocasião, o Marco Aurélio de Paula, que é o homem acusado, teve sua foto e nome completo divulgados no Brasil Urgente, atribuindo-lhe a culpa pelo crime de estupro. Teve um inquérito policial rolando contra ele, ele acabou inocentado, ou seja, o Datena acabou agindo sem querer, querendo, como um juiz nesse caso, e proferiu a sentença antes mesmo da justiça fazê-lo. No processo, o relator, que é o ministro Luiz Felipe Salomão, ele disse que o Datena abusou do direito de expressão usando narrativa sensacionalista. À época, abre aspas, ele não passava de um mero acusado, sendo, ao final da investigação, absolvido. É evidente que a reportagem transbordou limites do exercício regular do direito da imprensa. Tanto a Band quanto o Datena não quiseram comentar a decisão, mas a decisão ela é meio histórica, para mim, pelo menos, num momento como esse, porque é um momento em que todo mundo diz que tem liberdade de expressão para falar
o que quiser. E essa decisão do STJ basicamente diz que há limites. Há limites quando chega na calúnia, quando chega na injúria, quando chega na agressão, ou, nesse caso, em atribuir uma culpa a alguém que não era culpado, segundo a justiça. O Datena preferiu o silêncio. Mas aí já vamos para uma outra fofoca do Datena, que eu já aproveitei e já trouxe aqui rapidão. Você sabe que o Datena está sendo considerado por uma ala do PSL, mais especificamente pelo Major Olímpio, para se candidatar à prefeitura de São Paulo. Mas ele não era do DEM? Nas próximas eleições? Pois é, agora ele está flertando com o PSL e ele é um forte candidato, mas ele terá uma pedra no seu sapato. Qual? Porque uma outra ala do PSL quer que Joyce Hasselmann saia candidata a prefeita. Você aí de casa, conte na hashtag do Morning quem você quer para prefeito de São Paulo, Datena, Joyce Hasselmann, nenhum dos dois. Uma terceira via, quem sabe? O apelo do Datena é porque é um homem público, um cara de televisão, muito popular. E a Joyce vai ganhando uma projeção nesse governo como porta-voz, líder de governo. Pois é. Veremos, antes da disputa nas urnas, provavelmente uma disputa partidária lá no interior do PSL. O Morning Show acompanhará isso de perto. Existe Obama em São Paulo, Paulinha? Conta pra gente essa história. Obama está entre nós? Ou já foi embora? Eu acho que ele ainda tá, Edgar. Eu não tô por dentro da agenda. Infelizmente, ele não me ligou. A gente não vai tomar aquele café dessa vez, né? Essa é a terceira vez que o Barack Obama vem pro Brasil. E para 10 mil pessoas ontem, ele palestrou com ingressos que na área VIP chegavam a R$ 2.500, né? Ele participou de um evento sobre inovação digital, contou que se encontrou com o Pelé, inclusive o Pelé publicou a foto com o Obama. Há tempos que eles tentavam se cruzar e dessa vez, finalmente, deu certo. Reclamou do trânsito de São Paulo, quem nunca, né, Edgar, reclamou desse trânsito. É o caos. E disse que tem uma memória afetiva também do Brasil, porque já tocou músicas de Tom Jobim para a sua esposa Michelle Obama. E aí, ele foi tratando dos pontos que ele considera importantes ali na sua palestra. Então, disse que, a respeito da educação, acha importante que o sistema educacional prepare crianças e jovens para o pensamento crítico. Então, ele disse assim, as pessoas querem que os fatos se encaixem nas opiniões delas. Acho que o mais valioso da educação é aprender a habilidade de analisar a realidade, mesmo quando isso é desconfortável, e prova que aquilo que eu achava ser verdade está errado. O Obama, que na primeira fila da palestra colocou apenas professores e que disse que o ideal é que os professores fossem tratados como é na Finlândia, que tem os salários aí próximos a salários de médicos, e admitiu que mesmo nos Estados Unidos, um professor não ganha o que deveria ganhar, não é valorizado como poderia ser. Ele disse assim, se um professor só ganha 1/10 ou 1/100 do que ganha um investidor, a educação não está valorizada o suficiente. E disse, nos Estados Unidos, os professores também não são valorizados, em parte porque a maioria deles é mulher. E ele falou bastante sobre diversidade e inclusão das minorias, digamos assim, né? Se afro-brasileiros não são incluídos, o país está desperdiçando talento. Se mulheres não são incluídas, estão desperdiçando talento. Se sua organização só tem homens brancos que parecem todos iguais, você está perdendo algo. Ele até chegou a esbarrar ali na questão dos estrangeiros nos Estados Unidos, usando o exemplo do basquete, se lamentando porque o Oscar, o nosso astro brasileiro, né, não pôde jogar, não chegou a jogar nos Estados Unidos, e disse que a NBA nunca foi tão boa porque nunca houve tantos estrangeiros nela. Ele não mencionou Trump, ele não mencionou Bolsonaro, mas um dos momentos mais aplaudidos ali do Obama foi quando ele falou a respeito da política de armas nos Estados Unidos. Ele disse que o dia mais difícil do governo dele foi quando houve um tiroteio em uma escola e ele não pôde prometer aos pais que perderam os filhos de que mudaria as leis para que aquilo não acontecesse com outras crianças, e caracterizou ali a lei sobre armas nos Estados Unidos como algo que não faz muito sentido. Aí fez um retrospecto a respeito da permanência dele na Casa Branca por 8 anos, disse que ninguém foi preso, erramos, não fomos perfeitos, mas mantivemos a integridade e fomos capazes de mostrar que é possível alcançar um grande poder sem corrupção. E também analisou agora os seus passos depois de presidente, né, como ex-presidente, e o que ele deseja é impactar, inspirando outras pessoas a se envolverem, encorajando as pessoas para se engajarem e fazerem
a diferença, Edgar. Foi super aplaudido por uma plateia, basicamente, de executivos, né? Porque com esse valor de ingresso, digamos que não foi fácil. Que corajoso o Obama incentivar o ensino crítico, gente. Olha só, na educação, mais um pouco ele ia ser acusado de petralha, de ter sido remunerado com mussarela e mortadela, pão com mussarela e mortadela nessa palestra daí. Parabéns, Obama, pela coragem. O Caio deve concordar com você, Benito. Nossa, Caio deve ser fã do Obama. Super, né? Eu vi gente pagando aí R$5.000 por esse convite. É o adágio italiano lá, cor é a sinistra, portafólio à destra. O coração na esquerda, mas a carteira tá bem guardada na direita. O Obama, ele é o símbolo máximo, né, do showman na política. Não há dúvida nenhuma disso. Eu recomendo aí o ouvinte da PAN que veja as entrevistas dele pro Jimmy Fallon, né? São programas históricos, né? O Obama, ele é um produto muito bem acabado do marketing político progressista e, de certa forma, representa aí a primazia da forma sobre o conteúdo na sociedade do espetáculo. Deixa eu te perguntar uma coisa claro. aí. Você falou em marketing do progressivo. Eu até esqueci de falar uma coisa interessante também. O Obama defendeu o pagamento de impostos e falou que os empresários deviam se sentir felizes de pagar impostos, porque assim eles viabilizam todos os projetos, enfim, que o governo pode implantar para a sociedade. Esse ponto, não sei se os empresários ficaram muito confortáveis, principalmente aqui no Brasil, né? Não, que os impostos são altos sim, e o governo não entrega nada. É maravilhoso. Sim, não, mas eu queria pegar esse gancho do marketing político, já que você é um especialista disso, trabalha com isso, cara, trabalhou, enfim. Por que no caso dele o marketing não deve ser feito? Ou eu não entendi, eu queria que você colocasse eu não tô fazendo uma crítica de mérito, eu tô só fazendo uma análise do que aconteceu. Se você pega o anúncio da candidatura dele, Edgar, até o ângulo da câmera foi estudado. Depois dá uma olhada nas escadarias de um prédio histórico. Pô, mas isso desde o Churchill, desde o Kennedy. Né? Exatamente. Exatamente. O perfil mais favorável, né? Exatamente. E aí tem toda uma linguagem artística. Lembra que o advento das redes sociais e tal, isso tudo surge com Obama. Logicamente, depois que isso se popularizou, aí a esquerda americana começou a querer fazer controle social da mídia social. Né? E depois que isso se popularizou, também surgiu a figura do media training, né? Porque o cara que vai preparar lá, muitas vezes o cara quer se seguir na carreira política, mas não tem o traquejo, não sabe falar, é em público, tem essas questões que, a partir daí, imagino eu, também deu margem para surgir essa figura do media training, né? O porte dele é muito presidenciável, né? Sempre foi. E simbolicamente ele é uma figura política relevante por ser o primeiro presidente afrodescendente dos Estados Unidos, que diz muito também sobre a sociedade americana, que não é tão segregada quanto se diz por aí, né? Agora, pegando o gancho no que a Paulinha falou, a gente estava trocando ideia com o Alexandre Borges, né, comentarista político do 3 em 1, ele é um grande especialista em política americana, né? E aí sobre essa história de que os empresários deveriam ficar felizes em pagar impostos, no Jornal da Manhã ele fez um comentário irônico, ele disse o seguinte: eu fico feliz do Obama não ser presidente do Brasil, até porque olha só o que aconteceu. Quando entra o Donald Trump, que é republicano, embora seja um republicano sui generis, é um republicano, ele faz o famoso tax cut, né, a redução de impostos, e ele acaba com as red tapes, né, que é desregulamentação e desburocratização. O que aconteceu? A economia americana explodiu e eles estão numa situação de pleno emprego que beneficiou as minorias. Portanto, a população negra vive melhor sob Trump do que sob Obama. E o Obama, ele cometeu aí um erro crasso do ponto de vista fiscal. Ele assume os Estados Unidos mais ou menos com 9 trilhões de dólares de dívida e deixa o país com 20 trilhões, simplesmente fazendo ampliação dos programas governamentais. Isso sem falar no fiasco que foi a política da secretária de Estado americana, a Hillary Clinton. Se o ouvinte quiser se informar mais sobre alguns episódios pontuais, recomendo que dê uma googada aí em Benghazi, né, que foi um escândalo, e também estude um pouquinho a origem do Estado Islâmico, né, do ISIS, né, como eles chamam, que vem a partir da retirada de tropas do Iraque, sem falar no acordo meia-bomba nuclear com o Irã. Então, essas são os principais, vamos dizer assim, críticas ao governo do Obama. Vamos falar a respeito da reforma da Previdência? Agora é a vez do ouvinte se manifestar aqui pela Jovem Pan. Tem essa linha específica para você enviar o seu comentário, a sua reflexão a respeito da reforma da Previdência. 11 97465 1630. Vamos ouvir o ouvinte. Aqui onde vivo, essa reforma foi feita há mais de 20 anos e realmente
foi necessária e para vocês é necessária tardiamente, mas ainda dá para salvar esse nosso Brasil grande e rico, mas num estado de saúde deplorável pelas resoluções dos governos passados. Então, agradeço a vocês e conto com a vossa colaboração constante. Estou falando da Áustria, Innsbruck. Meu nome é Naila Cerveto de Moura Saurer. Agora, faltando 2 minutos para as 11, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui no Morning Show dessa sexta-feira, finalizando mais uma semana, né, movimentadíssima. Sextou, meu povo! Sextou, meu povo. Vamos dar risada, então? Vambora! Pensar que eu tava meio cansado aqui dessa tensão toda de falar sobre política todo dia e pagar por isso, porque a gente paga um preço, viu? Vini, estamos ouvindo esse clássico aí, tem estreia no cinema, então vai ter o quê? Aqueles trabalhos tecnológicos de recolorização, se é que existe essa palavra, no cinema, vamos colocar de novo esse filme em cartaz? Falando aí que o governo Bolsonaro não é muito afeito à cultura, tá aí o Abraham Van Traub, ministro da Educação, mostrando justamente o contrário, se inspirando em Gene Kelly, Cantando na Chuva, para explicar um contingenciamento que ele diz que se trata de fake news. Ô Vini, pareceu mais um capítulo daquele stand-up que a gente viu lá do Ciro com a Maria do Rosário, agora o Vai Traub. Então, olha, diversão garantida, hein? Se fosse um quadro do Tá No Ar, viu, Edgar, eu falaria que estaria ótimo, né? Mas era um anúncio oficial do MEC, por incrível que pareça, né? Na conta ali do ministro Abraham Van Traub, que explicava mais uma polêmica envolvendo contingenciamento orçamentário que foi anunciado pelo governo federal sobre as verbas destinadas à recuperação do Museu Nacional, que foi destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018. O que acontece, Edgar? Havia sido aprovado ali um valor de 55 milhões de reais reservados ao trabalho de reforma desse museu. Essa aprovação foi garantida por uma emenda coletiva na bancada do Rio na Câmara Federal. Então, o que acontece? Ia ter um corte aí de 21% nessa redução, que ia representar quase 12 milhões de reais. Então o valor cairia de 55 milhões aproximadamente para 43 milhões, né? Então esse valor ia ser utilizado aí para essa reconstrução, só que a emenda apresentada pela bancada carioca no Congresso foi uma sugestão aí do próprio diretor do museu, o Alan Kellner, né? Em nota, o Ministério da Educação esclareceu que o contingenciamento de 12 milhões de reais na emenda destinada ao Museu Nacional do Rio foi realizado pela bancada do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados e não pelo próprio Ministério da Educação. Para ilustrar um pouco mais isso, né, para mostrar de uma forma... Além da minha trilha sonora aqui, Vini. Um pouco mais Você trouxe um guarda-chuva. Exato, não. Você devia. Por favor, diz que sim. Ah, Paulinha, você devia ter dado a ideia antes, pô. Eu vou deixar com ele. Eu vou deixar todo o protagonismo para o nosso Gene Kelly, o Abraham Van Traub, ministro da Educação. Solta, mano. Está chovendo fake news.
Novamente, um veículo de comunicação das pessoas que estão de mal com a vida tenta macular a imagem do MEC. Essa última fake news fresquinha para você alega que a paralisação da recuperação do Museu Nacional, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, essas obras estariam sendo paralisadas pelo MEC. Fake news. O que acontece? Haviam emendas parlamentares de 55 milhões para recuperar o museu. A bancada do Rio de Janeiro, uma emenda parlamentar da bancada, resolveu reduzir em 12 milhões, sobrando 43 milhões para as obras. Nada a ver com o MEC. Mas mesmo que elas não tivessem reduzido e o dinheiro já tivesse prontamente disponível para ser gasto, o projeto ainda não está protocolado, então não daria para começar as obras. Fake news. Infelizmente, mais uma mentira. Para de chover aqui no MEC. Até mais. Você vê que até a saidinha é encenada, né? Ele chegou fazendo... E achavam que esse governo era contra a cultura ainda. Ele chegou fazendo Chegou cantandinho. Ele fez a cena completa. Além do haviam emendas, né, que já foi um caso aí de ministro da Educação falar, vocês estavam reclamando do Vélez Rodrigues, gente. Vocês estavam reclamando. Gente, tava tudo bem, volta, Vélez. Nunca te pedi nada. Vou dizer, só mais uma informação. A bancada do Rio de Janeiro, que o ministro Abraham Weintraub acusa aí de ser a responsável por essa redução, por esse contingenciamento, afirma o contrário, divulgou uma nota contestando essa afirmação do ministro, com este vídeo aí, direito a guarda-chuva aberto e dancinha, e afirmou que partiu dos deputados e senadores a decisão de retirar recursos destinados à reconstrução do Museu Nacional. Na nota, a bancada afirma ter recebido no dia 29 de março um ofício da Casa Civil pedindo que indicassem que emendas impositivas do Estado deveria ser feito o contingenciamento de recursos de 21%. Ô, Caio, nem sei o que te perguntar pra passar a bola aí. Só vou fazer o seguinte, você quer que eu continue com a trilha ou mude de trilha? Não, continua com a trilha. Pode escolher. Isso é maravilhoso, né? Fica como recomendação pro ouvinte da PAN que veja, né, a cena final. É linda. Algo bom de tudo isso. Poxa, imagina, isso é o Jim Kelly junto com o Fred Astaire, né, são os grandes astros aí da era de ouro dos musicais, especialmente da grandes MGM. Sapateadores. Nossa, os melhores, né? Esses caras dançavam assim... Havia valor nesse filme. Havia valor. Havia. Era muito bom. E, bom, o que eu achei interessante, que assim, isso claramente foi uma coisa pensada, né? Então, isso é um método de comunicação. Garantiu, inclusive, a pauta aqui pro Morning Show. Então, nesse sentido, foi bem sucedido. Eu cumprimento aí o ministro por ter feito algo bem humorado e não ofensivo, né? Independente de qualquer crítica à forma caricata aí de se endereçar à população. Eu gosto do humor na política. Eu acho que dá uma pitada interessante. Agora, falando da questão objetiva, aqui é fácil, né, de apurar a realidade dos fatos. A gente tem que ver se o contingenciamento lá de 12 milhões, ele parte do MEC, da bancada fluminense ou de outro ministério. Porque, pelo que fala essa nota, a nota simplesmente diz que o Ministério da Casa Civil pede à bancada fluminense que determine onde será o contingenciamento. E aí ele aparece no Museu Nacional. Então é só questão de apurar aí qual é o caminho, o caminho das pedras, e a gente já vai saber se esse vídeo, além de bem-humorado, é totalmente verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou parcialmente mentiroso. Acha adequado o ministro da Educação gravar um vídeo dessa maneira? Não, ele já disse que pô. Falou que gosta. Você falou que gosta. Eu também. Quem sou eu? Adoro humor. Eu acho engraçado, mas é um assunto sério. Eu acho que o humor faz parte da vida e a vida sem humor ela é muito chata. Agora, se tudo vai bem, o início de governo, quer dizer, eu fico com a opinião. Eu vou me confundir de novo. Eu não sei se foi o Borges que falou no Jornal da Manhã ou o Mora Brasil. Me perdoem aqui a confusão, mas eu fico com a opinião deles ali, que expressaram o seguinte: isso é patético, gente.
O cara tem que dar uma explicação técnica. E tá bom, a gente tá falando aqui porque a gente é um programa que mistura o Pra entretenimento. gente é maravilhoso. Pra gente é maravilhoso. Claro. É matéria-prima pra gente ficar aqui brincando e dando risada. Dançando na chuva. Mas o cara deveria, cara, ter uma postura técnica condizente com o cargo que ele ocupa ali. Concordo plenamente. E eu acho que o clima não tá leve, né? O clima não tá leve pra isso. Se tivesse tudo bem, né? Não Vamos tá lá, tudo gente. bem. E segundo, que é muito controverso o que ele disse aí, já que ele já foi desmentido pela própria bancada do Rio de Janeiro lá. E agora, vamos para uma dica. Eu vou ler aqui uma dica da nossa colega Vera Magalhães, fada sensata. Uma dica para você que quer fazer Enem. Por exemplo, ela publicou ontem no Twitter. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal e, como tal, ele não flexiona. Por exemplo, havia emendas, havia mico, não havia senso de ridículo, não havia projetos. Havia ou não, ministro da Educação? Poxa, Bom, fica a dica. Vamos lá, onde eu tô mesmo? Nem sei onde eu tô. Depois dessa dança na chuva aqui, a gente vai falar... Não, já mostramos o ouvinte. Vamos pra uma musiquinha aqui, daqui a pouco a gente retoma no Morning Show, 11 horas 13 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. She's the Queen. É minha trilha, She's the Queen, funkeada. Vamos falar agora do Festival Path, do qual a Jovem Pan é parceira de mídia. Vai ser realizado nesse final de semana o festival. Haverá palestras, podia falar, haverão palestras. Fala sério. Shows, filmes, workshops e outras atividades, né, Paulinha? Vamos falar, vamos enumerar aí. A edição desse festival, que é muito legal, Edgar, são 600 palestrantes, 30 shows. Feira gastronômica, feira de startups, feira maker, feira de games, festas. E é claro que você tem o evento pago aí, inclusive quem quiser comprar o seu ingresso pode ir lá no site festivalpath.com.br, mas também tem muita coisa grátis que acontece, por exemplo, na Praça Alexandre de Gusmão. Os shows que acontecem ali são... para todo mundo, né? Todo mundo que juntar ali vai poder assistir. Eu já dou uma dica, no sábado às 18 horas tem Carne Doce e depois Jalu. E no domingo tem Quebrada Queer às 16 horas. É uma programação realmente muito extensa. É legal que vocês entrem no site para entender os horários e montar aí o que você quer e não quer ver. Tem workshop, Edgar, e os workshops que são feitos aí com a curadoria do ID, Instituto Europeu de Design, eles podem ser comprados separadamente. Então, se você tem interesse em um determinado, você pode se inscrever e pagar só por ele. Então, tem muitas formas de participar do PEF. A feira gastronômica mesmo é ao ar livre, todo mundo pode usufruir. Tem um monte de coisa legal que vai acontecer nesse final de semana aqui na região da Avenida Paulista. São vários pontos da Avenida Paulista onde você vai ter as atividades do Festival Path. Tá interessado? Quer participar de tudo, de todas as atividades nos 2 dias? Vai lá para festivalpath.com.br. Eu sei que o Carlos Aros também faz parte da programação. Ele vai ser um dos palestrantes. É aqui no Clube Homes a palestra que ele vai fazer. Então, informe-se, mapeie. Muitos assuntos abordados, educação, entretenimento, negócios. Então, realmente é uma ótima oportunidade para você aprender, trocar e criar uma network. Porque sempre tem um monte de gente legal no pé, que você pode, enfim, estender aí o seu conhecimento e fazer uma amizade que, quem sabe, não dê um negócio, você fique rico. Tem, inclusive, alguns famosos. A Sabrina Sato, por exemplo, vai estar numa mesa com o Rick Hiraoka para falar das estratégias de mídias sociais dela. Ou seja... uma menina que ganha pelo menos 60 mil reais por post, tem muito a ensinar pra gente nesse sentido. Vamos aprender com a Sabrina. E pra ficar em cima do nome do nosso colega também, o Aros. Aros discorre sobre sistema de tecnologia com especialista demais. Com tanto conhecimento e tal. Vai ser uma palestra bem bacana. Fechou? É isso aí, gente. Divirtam-se. Todos os pontos aqui nos arredores da Avenida Paulista. Se você vem visitar a cidade de São Paulo ou está aqui, aproveite o final de semana e curta essa imersão no Festival Path. Vamos aqui já engatando uma quinta marcha para a reta final do Morning Show dessa semana, dessa sexta-feira. Para o último Morning Show dessa semana, nessa sexta-feira, Fefito, teve uma discussão ao vivo ali, envolvendo o jornalista Léo Dias, né? E essa discussão acabou
levando o Léo Dias a decidir se afastar do Fofocalizando do SBT, né? O que aconteceu? Menino, você sabe que eu achava que era tudo meio brincadeira, que não era sério? Achei que era meio marketing, assim, mas não é. De fato, rolou e o Léo Dias pediu afastamento do Fofocalizando. Vamos entender agora por quê. Vocês lembram que ontem eu contei aqui no Morning Show que tava rolando uma treta entre os Zafir e as Meneghel. A Beth Zafir saiu curtindo comentários falando mal da neta Sasha. A avó da de Sasha. Quem? Exatamente. Filha da Xuxa. Xuxa. É um bom três tigres tristes. Isso aí. Xuxa, Sasha, Zafir. Trava a língua. Ela curtiu comentários no Instagram falando mal da neta, de quem ela já tinha dito que não sentia falta numa entrevista, pegou meio mal. Eu contei aqui, inclusive, que a Sasha tinha se recusado a participar do reality show que ela vai ter, chamado Os Zafir, lá no canal I, que já foi inteiramente gravado. Pegou super mal. O Léo Dias falou disso no Fofocalizando, mas não esperava que alguns dos comentários que a Beth Zafir curtiu fossem lidos. Ele não gostou do palavreado. E aí se iniciou uma grande discussão entre o Léo Dias, a Lívia Andrade, com quem ele estava morando, inclusive, no período que ficou aqui em São Paulo. Também com o Décio Pizzinini, com a Mama Brusqueta, com o Leão Lobo. Com todo Tava mundo. todo mundo ali, porque todo mundo achava, na verdade, que era... Todo mundo achava, na verdade, que era uma obrigação do programa noticiar. Uma vez que a Beth Zafir curtiu os comentários, virou notícia. Concordo com eles. O palavreado pode ser evitado em alguns momentos, mas a gente tem aqui um pedacinho da discussão, ó. Vamos ver. Até determinado momento. Quando chama Xuxa e Sasha de certas palavras, que o autor dessas palavras não aparece, que só aparece a curtida, nós deveríamos nos privar. A gente está expondo ali Xuxa e Sasha, com palavras pesadas sobre elas. Não, a gente não. Quem está expondo... O programa está expondo, amor. O programa retrata aqui tudo que sai na imprensa, tudo que sai na mídia. Amor, não é imprensa, isso é internet. Isso é opinião de um internauta. A gente deveria aqui se privar a não mostrar certos comentários de pessoas X, que ninguém sabe quem é, sobre determinadas pessoas, que a gente tem que ter um mínimo de respeito. Mas a partir eu acho isso. Que a avó foi lá e clicou em cima... Mas eu acho que a questão a gente tá dando a palavras pesadas sobre Xuxa e Sasha. Aí. Pois é, o que aconteceu, na verdade, é que o Léo Dias tem um ponto. Às vezes, algumas pessoas, alguns trolls de internet, fazem questão de aparecer quando sabem que isso vai ser publicizado. Então, se esse tipo de comentário é validado pela mídia, e eu acho que é um ponto importante que o Léo tocou, muito mais gente vai sentir no direito de agredir. Ao mesmo tempo, uma vez que a Beth Zafir, que era a notícia, valida esses comentários, não deixa de ser notícia. É uma discussão difícil de se ter mesmo, é uma discussão tênue, mas acabou sobrando pro Léo Dias porque ele criticou então a direção. A Lívia Andrade resolveu falar da pauta do programa, de como foi feita essa reunião, e aí a gente não pode esquecer que o Fofocalizando passou recentemente por uma mudança de diretor. Saiu o Márcio Esquilo, entrou o Caco Rodrigues, provavelmente deve estar havendo um ajuste de equipes ali. A gente tem visto, por exemplo, que o Gabriel Cartolano tem entrado mais em entrevistas externas do que no ao vivo, como entrava antes. Ou seja, é normal haver um ajuste ali quando há um novo alguém no comando. Ninguém sabe necessariamente se há de fato uma crise ou não, mas o fato é que o Léo foi às redes sociais dizer que preferiu se afastar por um tempo do Fofocalizando e disse até um dia, não disse quando volta. O que eu posso trazer de informação extra que ninguém sabe é que o Léo voltou para o Rio de Janeiro na noite de ontem e ele deve passar os próximos dias em sua casa no Rio de Janeiro. Não está na casa da Lívia Andrade. E a gente espera que os amigos do Léo aí no Rio de Janeiro cuidem muito bem dele, porque eu, como amigo dele aqui em São Paulo, sempre me preocupo muito com ele, com o seu bem-estar. Vai falar. Não, só queria dizer o seguinte, imaginando uma situação por conhecer bem o Léo. O Léo é um jornalista que ele apura muito as notícias que ele dá, enfim, que o programa Fofocalizando dá também. Eu imagino que nessa apuração que ele tenha feito, tentando falar tanto com Sasha como com Xuxa ou com a própria Beth Zafir, alguém tenha falado para ele não tocar nesse assunto, né, para preservar um pouco a imagem principalmente da Sasha, da menina, ou da família. Até o Luciano Zafir chegou a falar, né, vamos tratar desse assunto em casa, que é o melhor mesmo, e por isso talvez o Léo não quisesse tocar nesse assunto durante o programa e tenha gerado todo esse atrito. Ao mesmo tempo,
é notícia, né? A partir do momento que a Beth curte um comentário como esse, acaba virando notícia. E eu acho que essa discussão que eles tiveram aí ao vivo deveria ter sido falado um pouquinho antes. E parece que a Lívia Andrade também não estava na reunião de pauta, chegou depois, porque ela estava em outro programa. Então acho que é por isso que eles acabaram batendo de frente ali. Pois é, o Léo tá no Rio de Janeiro, mas ele já tem compromissos hoje, ele tem uma reunião com a editora dele, inclusive, porque ele já tá preparando uma nova biografia. Você saberá mais detalhes sobre essa biografia em breve no meu blog. Aqui pelo nosso WhatsApp. Quer falar, Paulinha? Alguma Não, coisa? Um comentário? não. Então vamos lá, vamos pro WhatsApp. Os ouvintes foram encorajados a enviar mensagens aqui. A gente vai conferir a hashtag antes do WhatsApp, mas daqui a pouco eu falo o tema, então, pra gente conferir a participação dos ouvintes. Como é que tá a nossa hash aí, Paulinha? Olha, estamos entre os assuntos mais comentados do Brasil e muita gente participando, mandando sua mensagem na hashtag Deixa o Repórter Trabalhar. Vamos lá com o tio Phil. Matos é um herói, fez seu trabalho com decência, não deixou as hostilidades dos militantes o abalarem. Atitude louvável do repórter. Tem aqui o Luiz Gonzaga Filho, hashtag Deixa o Repórter Trabalhar. O que passa na cabeça de militâncias que passam seus dias a acusar os outros de fascismo e a pregar respeito à diversidade, mas agridem quem está trabalhando? É esquizofrenia ou falta de caráter que chama? E Thiago Campos, atacar o jornalista em manifestação pela educação mostra que de fato precisamos de muito mais gestão e melhora da qualidade. Nada justifica a violência praticada pela militância política, hashtag Deixa o Repórter Trabalhar. Um monte de gente aqui participando, a gente chegou a ficar em segundo entre os assuntos mais comentados do país. Muito bom, e essa atitude execrável aí, né, desses ditos manifestantes, né, truculentos, esses verdadeiros ogros aí, na verdade, só confirmam que a gente precisa realmente evoluir muito quando o assunto é educação. Vamos lá então, aqui pelo WhatsApp também, eu convidei os ouvintes a participarem, se manifestando com relação a isso que aconteceu com o Matos e de alguma maneira geral com o papel da imprensa nesse processo político pelo qual o Brasil passa. Vamos ver o que o ouvinte fala. Meu nome é Joado, eu sou de Brasília, acabei de tomar café. A questão que aconteceu aí com o colega de vocês, o jornalista, é um exagero. E se deve ao esvaziamento de certos termos que hoje são usados como ofensas políticas. Fascista, nazista e até racista, essas palavras não significam mais, elas não estão mais seguindo o significado etimológico delas. Elas estão sendo usadas como ofensa política, como para calar opositores. Se esquerda ou direita não concordam com a imprensa, eles vão usar essas palavras para calar os opositores. Tá aí, E muitos ouvintes mandaram mensagem, não vai dar tempo de colocar todo mundo, viu, Edgar? Mas todo mundo repudiando qualquer tipo de agressão aí, não só a jornalista, mas a qualquer pessoa que esteja num ato pacificamente para poder fazer uma cobertura, né? E de qualquer lado, seja manifestação de direita, seja manifestação de esquerda, tá todo mundo aqui repudiando esse ato lamentável que aconteceu ontem com o Marcelo. É isso, Vini. Vamos lá, para fechar, Paulinho, rapidinho. Queria convidar todo mundo para se inscrever no nosso canal de cultura pop geek aqui da Jovem Pan, que é o youtube.com/milkshakejp. Ontem a gente fez uma live com a participação do Vinícius Moura. Ele imitou o da Pena e muitas outras pessoas para falar de séries inspiradas na vida real. Crimes da vida real. E inclusive hoje a gente tem uma estreia na Netflix, a gente falou bastante sobre essa série, Bandidos na TV. A história de um apresentador, o Wallace Souza, que simplesmente matava pessoas, Edgar, pra ter as manchetes e os furos de reportagem. Veja que história mais louca, e é brasileira. Hoje à tarde e nesse final de semana vai ter crítica no jp.com.br/Fefito. Corre lá pra youtube.com/milkshakejp. Igual o Fefito que pediu pro Léo Dias brigar ontem pra ele poder falar aqui no programa. Combinado. Danado esse menino. Olha, no caso desse que vos fala, vai ser só descanso mesmo no final de semana, tá bom? O que eu desejo pra vocês também aí do outro lado, vocês que nos assistem, vocês todos que nos prestigiam com essa incrível audiência do Morning Show. Agora 11h30 em ponto. Segunda tem mais a partir das 10 da manhã. Tchau, bom fim de semana, gente. Cuidem-se sempre. Jovem Pan Morning Show.